Deus, que tem nos guardado, nos livrado, em meio a essas lutas, essas dificuldades, essa pandemia. Deus, Ele é um Deus zeloso que tem cuidado dos seus. Mas aqueles que adquiriram esse vírus, oremos em favor de todos, para que Deus, Ele entra com a sua divina cura sobre a vida desses e de todos que estão com esse vírus. Eu acredito que Deus está cuidando dos seus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje algo que eu estava meditando hoje em casa. E livro de João, você que trouxe a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, abre no livro do Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero ser bem breve, em nome de Jesus. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 10, versos 1 em diante, diz assim, ó: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Amém? Eu queria fazer uma analogia acerca de 3 classes de pessoas, a qual seguia Jesus. Sabia que naquele tempo existia, se nós fosse entender, que existiria muitas classes de pessoas. Mas resumindo e atribuindo, eu entendo que existiria 3 classes de pessoas que andavam e seguiam Jesus. Nós bem sabia que existiria pessoas de várias maneiras, de várias classes sociais, mas eu queria atribuir nesta noite 3 nomes para essas 3 classes sociais. Porém, 3 classes de pessoas que seguiam Jesus. Número 1, a multidão. Era uma classe de pessoa que seguiam Jesus. Por onde Jesus passava, ele atraía a multidão. Mas nós bem sabemos que nem todos daquela multidão eram pessoas que estavam verdadeiramente com o seu coração voltado para aquilo que Jesus estava ensinando e ordenando. Logo, eu li aqui que o pastor, ele chama a sua ovelha, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ou seja, a ovelha conhece a voz do seu dono.
Quem entende um pouco de agricultura, de campo, sabe bem o que eu estou falando. Quando você chama um animal pelo nome, ele conhece o teu dono. E o animal, ele obedece o dono, porque ele bem conhece. Mas o estranho, ele não obedece porque ele não conhece. E assim, a multidão só seguia o Senhor por curiosidade, ou seja, sem compromisso. Assim eram as pessoas da multidão. No livro de João, capítulo 6, versos 2, diz assim, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. O que significa essas pessoas que seguiam Jesus porque viam os sinais? Isso é pessoas interesseiras, pessoas interessadas nos milagres, nos prodígios, nas maravilhas. Então, Jesus, ele atraía a multidão, mas a multidão o seguia. Uma dessas pessoas é porque estava interessado nos milagres de Jesus. Uma dessa classe das pessoas, das multidões, estava interessado nos prodígios, nos sinais, nas maravilhas, porque onde Jesus passava, cego enxergava, coxa andava, o surdo ouvia, o paralítico andava. E essas pessoas viam esses sinais, essas maravilhas, e começavam a seguir Jesus. Então nós poderíamos classificar que uma dessas classes de pessoas, a multidão, era pessoas interesseiras, pessoas interessadas no milagre, mas não interessada no dono do milagre. Existe uma diferença nessa classe. Você é interessado pelo dono do milagre ou você é interessado pelos milagres? E assim, hoje em dia, nós vivenciamos pessoas interessadas por milagres, pessoas interesseiras correndo atrás de sinais, maravilhas, de prodígio. Aonde tem um famoso, aonde tem uma cantora famosa, onde atrai multidões, ali as pessoas aglomeram, ali as pessoas o seguem, mas as pessoas não estão ali procurando o dono do milagre. Segundo, os seguidores. Quem eram os seguidores que seguiam Jesus? Os próprios discípulos. Os próprios discípulos eram um dos seguidores de Jesus. Chamados de discípulos, estavam com Jesus, comiam com Jesus, só que no meio deles, teve um que o traiu, outro que o negou, e outro que duvidou. Mateus 4:20 diz assim: logo eles, deixando suas redes, seguiram-no. Ou seja, os próprios discípulos que Jesus escolheu, andavam com Jesus, comiam com Jesus, estavam com Ele a todo tempo, mas entre eles, um traiu, o outro negou, o outro duvidou, e assim, sucessivamente, muitas pessoas. Eu poderia classificar muitas outras coisas em cima disso, como pessoas zombaram de Jesus, pessoas que fizeram milhares e milhares de coisas sobre a pessoa de Cristo, mas atribuindo algo sobre isso, eu poderia dizer que hoje em dia não está diferente. O que eu poderia dizer
para os dias de hoje, que pessoas que se titularizam cristão, pessoas que têm um rótulo de religioso, pessoas que se titulam que mas verdadeiramente está como lobo, que verdadeiramente o trai, que verdadeiramente o nega com as suas atitudes, com os seus gestos, porque o cristão que ele é cristão, ele dá testemunho de cristão, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. Eu estava esses dias meditando numa palavra que significa eclésia. Eclésia é uma palavra a qual o significado e traduzido dela, de dentro e fora, ou seja, de dentro para fora. Igreja, hoje, nos dias de hoje, não é só aqui dentro do templo, mas também do lado de fora. Seria fácil eu ser um cristão somente dentro da igreja. Eu tenho que ser o evangélico cristão em todos os lugares que eu estiver. Porque a luz, ela não brilhará somente dentro da igreja, mas aonde que você estiver, a sua luz, ela tem que resplandecer. O testemunho de evangélico, o testemunho de cristão, um testemunho que você vai olhar e dizer para essas pessoas, da onde que você saiu e para onde que você está indo. Aí eu digo, esses seguidores que seguiam Jesus, hoje em dia, muitos religiosos, que se diz evangélico, que se diz religioso, mas o negam com as suas atitudes, com os seus gestos. Muitos o traem com falsas palavras, com falsos testemunhos, com fábulas, dizendo que mas verdadeiramente não é. Mas chegará um dia que Jesus vai tirar a capa de muito. Chegará um dia que Jesus vai arrancar a máscara de muito. Aí eu quero ver ele dizer que é religioso. Aí eu quero ver ele dizer que bater no peito e falar que é. Terceiro, os íntimos, os próximos. Muitos só querem são aqueles que o Senhor revela os seus grandes segredos. Esses são os íntimos, aquele que o Senhor revela os seus verdadeiros segredos. O que você está querendo dizer, pastor? O Senhor, Ele não vai dividir a sua intimidade para quem dá falso testemunho. O Senhor, Ele não vai dividir os seus segredos para quem não ora, para quem não consagra, para quem não anda com retidão diante dEle. Ele só vai dividir os seus segredos para aqueles bem próximos. Mas como assim? Quando você está de joelho no chão, quando você está constantemente buscando a face do Senhor. João 13, 25 e 26. E inclinando ele sobre o peito de Jesus. De quem que ele está falando? De João. Disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Quem é que era mais próximo de Jesus? Quem é que deitava a sua cabeça no peito de Jesus? João, ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus, a ponto de Jesus olhar para ele de uma forma diferente dos seus discípulos.
Não que Jesus, ele fazia acepção de pessoas, de maneira alguma, mas Jesus, ele tinha carinho para quem estava com a tua vida no altar, para quem estava com a tua vida em santidade, para quem estava com a tua vida constantemente em oração, para quem ouvia a voz do seu pastor e obedecia. Sabe o que a palavra estava querendo dizer? Que João, ele ouvia a voz de Cristo e obedecia. Aí eu digo esta noite, entre essas 3 classes de pessoas, qual dela nós estamos classificados hoje em dia? Qual classe de pessoas nós estamos hoje em dia? Qual dos 3 é você? Eu vou fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Eu pergunto e eu mesmo respondo. Deveríamos dizer que buscamos a cada dia a alcançar e nos encaixar sobre os íntimos. Mas o que você quer dizer com isso? Joelho no chão, ouvir a voz de Deus e o seguir, porque eu não queria ser simplesmente a multidão atrás de milagre, atrás de sinais, maravilhas e prodígio, mas eu perder a minha salvação. O que adiantaria eu seguir multidões? O que adiantaria eu ser seguidor, mas na hora eu o traio, na hora eu nego a Jesus, mas eu queria estar entre os íntimos. E é assim que nós devemos nos classificar entre os íntimos. Por quê? Porque os íntimos é aquele a qual Jesus revela os seus segredos. Os íntimos é aquele a qual está mais próximo de Jesus, que você diz: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Nós deveríamos nos classificar dessas 3 classes de pessoas entre os íntimos. Eu sei que muitas das vezes, devido a muitas coisas do dia, nós estamos longe, mas nós devemos buscar isso, irmãos, a cada dia, estar mais próximo de Cristo, estar mais próximo de Jesus. Deveríamos a cada dia fazer uma reflexão da nossa vida, do nosso dia, do mês. Você pôr no papel como foi o teu mês diante de Deus, como foi o teu dia diante do Senhor, se você esteve mais próximo de Cristo ou mais longe de Cristo. Nós deveríamos ser assim. Aí nós poderíamos ver e entender que nós deveríamos e deve nos classificar mais próximo de Jesus, entre os íntimos, porque intimidade é uma palavra forte. Intimidade, quem tem intimidade sabe, a intimidade você não atribui com pessoas estranhas. A intimidade você vai só atribuir ela ou com a sua esposa ou com alguém mais próximo de você. Isso significa a palavra intimidade. Você não vai contar um segredo para uma pessoa que você não confia. Você não vai contar um segredo para uma pessoa que é distante de você. Você só vai contar o segredo para quem é mais próximo de você, ou seja, a tua esposa ou alguém que você confia. Assim também é Jesus, aquele que é íntimo
íntimo de Jesus, ele revela o seu segredo. Aquele que é mais próximo de Jesus, ele conta e ele diz o que ele tem que falar. Mas aquele que não está próximo de Jesus, ele não revela o seu segredo, o seu status, aquilo que está no centro, no coração de Jesus, ele não divide com você. Sabe por quê? Porque você não está perto de Jesus, você está longe, você não está classificado entre os íntimos, e sim entre multidões e seguidores. Então faça uma reflexão: qual desses três você é? Ou multidão, ou seguidores, ou você está entre os íntimos? Faça uma reflexão na tua vida espiritual, para você entender e compreender que Deus, ele só revela as coisas que estão no seu coração para as pessoas mais íntimas, as pessoas mais próximas. De maneira alguma Deus, ele vai revelar o seu segredo para as pessoas que estão atrás de milagres, pessoas que estão atrás de prodígios, de maravilhas, pessoas que pensam que está seguindo Jesus, pensa que é religioso, mas não. Deus só revela o seu segredo para os íntimos. Amém? Que Deus os abençoe. Fique com essa palavra, faça essa reflexão em nome de Jesus.